Quem nunca olhou para um prato e pensou: por que eu não consigo mesmo gostar disto? Mesmo quando toda a gente à volta adora? Pois bem, a resposta raramente está só no sabor. Muitas vezes está numa história secreta guardada lá no fundo da nossa mente. É uma viagem a essas razões escondidas que vamos fazer agora. É isso mesmo. A questão é que a nossa rejeição a certos alimentos, ela raramente tem a ver com o alimento em si. Na verdade, é quase sempre sobre uma história, uma memória, talvez até esquecida, que está ali a puxar os cordelinhos das nossas reações mais viscerais. E esta ideia ganhou uma forma muito clara numa sessão prática, uma vivência, guiada pela arte-terapeuta, a doutora Flávia Scoraggio. Isto aconteceu, olhem, no âmbito de um curso super interessante chamado Autoterapia Positiva e Consciente aplicada ao comer infantil, que junta nutrição, neurociência e o mundo das emoções, especialmente na infância, autismo e TDAH. E então, qual é o método? Chama-se Dar Voz à Comida. A doutora Scoraggio apresentou esta abordagem, a que chamou Vivência. É, no fundo, uma experiência guiada, desenhada especificamente para ir à procura e encontrar estas histórias que andam escondidas. O processo, na verdade, é uma experiência criativa e, surpreendentemente, bastante simples. São 4 passos. Primeiro, escolhe-se um alimento, aquele que nos causa mais dificuldade. Depois, o passo 2 é dar-lhe uma personalidade, até um nome. A seguir, o passo 3 é mesmo isso, começar um diálogo com essa nova personagem. E, por fim, o mais importante, passo 4, escrever essa conversa tal como ela flui, sem filtros, sem julgamentos. Ok, agora, estudo de caso número 1, a Cecília. O feijão e a tia. É aqui que a coisa fica realmente fascinante, porque a verdadeira magia deste método está nas histórias que vêm ao de cima. Vamos espreitar o que aconteceu quando a Cecília decidiu conversar com o seu maior desafio alimentar, o feijão. E a Cecília não se ficou por uma simples conversa. Não. Ela foi mais longe. Ela criou todo um universo, uma verdadeira fábula que chamou Feijão Fá. E foi este ato criativo, este passo extra, que abriu a porta para as emoções que estavam ali, trancadas. E que personagens é que surgiram nesta fábula? Bem, tínhamos a folha do feijão, a Lombi de Maconti, que era descrita como adorável e gentil com todos. E depois, tínhamos o próprio feijão, o feijão frade. Este era uma velhota muito má, rancorosa, que não gostava do brilho da folha. A dinâmica é clara, não é? E aqui está o clique. O feijão deixou de ser apenas feijão. De repente, era uma pessoa. Para a Cecília, aquela aversão não tinha nada a ver com o sabor ou a textura. Era, na verdade, a aversão a uma relação difícil, a uma pessoa real da vida dela que estava a ser projetada na comida. O alimento era só o palco onde este drama antigo continuava a ser representado. Vamos avançar. Segundo o estudo de caso, a Patrícia. A sabedoria amarga da ameixa. A história da Cecília já é incrível, mas não foi a única. A experiência da Patrícia com uma simples ameixa. Bem, essa revelou uma camada ainda mais profunda de ligação emocional. Mostra mesmo como a comida pode carregar o peso das nossas relações mais próximas. E o que a ameixa disse à Patrícia? Ora, durante o diálogo, a ameixa partilhou isto. Sou amarga, mas saudável. Aceito-me como sou. Aceita-te a ti e aceita-me a mim também. Uma mensagem, uau, de uma profundidade incrível, que parecia falar diretamente para a própria Patrícia. A Patrícia percebeu logo a ligação. Ela associou aquele amargor da ameixa à sua avó. A avó dela tinha desenvolvido diabetes e, na memória da Patrícia, tinha-se tornado uma pessoa amarga depois de perder a doçura da vida. É um exemplo brilhante de como o estado emocional de alguém que amamos pode ser transferido para a comida. Ok, agora vamos à ciência. O cérebro e as suas memórias. Porque estas histórias, apesar de parecerem quase mágicas, têm uma base muito concreta. Estão totalmente ligadas à forma como o nosso cérebro funciona, como ele cria e armazena memórias. Vamos perceber isto um bocadinho melhor. O conceito-chave aqui é o de vínculo relacional. É a ligação emocional e psicológica que nós criamos, não só com pessoas, mas também com objetos, lugares e, claro, com alimentos. É um pouco como aquela música que, mal começa a tocar, nos transporta imediatamente para um verão da nossa adolescência. A comida pode fazer exatamente a mesma coisa. Então, como é que isto funciona no cérebro? Basicamente, há 3 mecanismos principais a acontecer. Primeiro, a memória associativa. O cérebro arruma a informação sobre o alimento e a emoção daquela experiência na mesma gaveta. Depois temos a projeção emocional. De forma inconsciente, atribuímos qualidades humanas ou os nossos sentimentos a um objeto. Neste caso, a um alimento. E, por fim, a metáfora.
A qualidade física da comida, o amargor da ameixa, por exemplo, torna-se um símbolo, uma metáfora para um estado emocional, como a amargura da vida. E chegamos à conclusão, o papel do regulador emocional. Então, o que é que a gente tira disto tudo? Qual é a aplicação prática, especialmente para pais, para cuidadores, para profissionais que trabalham com crianças? A mensagem central da doutora Flávia Scoraccio é um alerta muito poderoso. Ela diz que o adulto é o núcleo emocional da criança. O adulto é o regulador emocional da criança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a capacidade de uma criança se regular à mesa depende diretamente da nossa própria regulação como adultos. Por isso, olharmos para as nossas próprias histórias com a comida não é um luxo, é o primeiro passo, talvez o mais fundamental, para ajudar a próxima geração a ter uma relação mais sã e pacífica com o que come. E fica a pergunta para todos nós. Que história estará escondida no nosso próprio alimento desafiador? Da próxima vez que um alimento no prato nos causará aquela rejeição quase instintiva, talvez valha a pena fazer uma pausa. E em vez de perguntar o que é que esta comida tem de mal, talvez a pergunta certa seja: que história é que esta comida me está a tentar contar? Porque ao descobrirmos estas narrativas, nós estamos só a mudar a hora da refeição. Estamos a conhecer-nos um bocadinho melhor.